Boas pessoal, sejam tão bem-vindos ao 24º tutorial de C++. Bem, hoje novamente com um desafio, na verdade trago dois, mas um após fazerem um, o outro torna-se muito simples de fazer, só quero que vocês percebam que também conseguem depois pegando, às vezes se tiverem dificuldade em fazer um, se fizerem o inverso, às vezes conseguem chegar depois ao objetivo que vocês querem mudando pequenas coisas. Vamos começar por imprimir todos os números pares de 0 até um número que o utilizador inserir, ou seja, vamos pedir o número do utilizador e depois imprimir todos os números pares de 0 até esse número que o utilizador pedir. E depois, logo de seguida, depois de conseguirem fazer para os números pares, vamos obviamente tentar fazer para os números ímpares. Existem várias maneiras, uma delas eu ainda não ensinei, eu vou utilizar essa solução agora, que eu ainda não ensinei, mas sintam-se livres de pesquisarem no Google, porque acima de tudo a programação, para além de saber conhecer a linguagem e saber programar e ter esse jeito e gostar de fazer isso, é preciso também muitas vezes pesquisar no Google, porque há coisas que nós não sabemos ou pormenores que ainda não se sabem, e só pesquisando no Google é que se consegue resolver essa situação. Às vezes até um erro que nós estamos a ver, mas não nos é muito óbvio, às vezes no Google e na internet é que se encontram as soluções aos nossos problemas, e muitas vezes a maior parte dos programas que nós temos já estão escritos, nós não estamos a criar nada do zero, portanto às vezes podemos pegar em outras soluções e adaptá-las para nós. Portanto, sintam-se livres de pesquisar no Google. Este é aquele momento especial que vocês vão fazer pausa, e depois de terem feito pausa vão continuar agora que já terminaram o vosso vídeo, terminaram os dois exercícios, enquanto eu mostro uma das soluções. Então, começando aqui pelo início, vou definir o int, pode ser fim, e vou definir igual a 0. Vou agora aqui pedir ao utilizador um número, insira um número, fazer isto aqui bonitinho, fazer assim, fim. Vou desta vez utilizar um for. Vou primeiro mostrar a solução sem utilizar aquela situação que eu vos falei que ia vos ensinar hoje. Fazer um for, uma coisa muito simples, com int i, um int i igual a 0, enquanto i é menor ou igual a fim, o que eu vou fazer? O i vai ser igual a i mais 2, e vou simplesmente fazer cout de i. Esta é uma possível solução, como é óbvio, isto é fim, coloquei, ok. Ou seja, o que é que acontece? Vou de 0 até, começando no 0, sei que os números pares andam sempre de 2 em 2, portanto basta imprimir os números andando de 2 a 2. Portanto, se eu for correr isto aqui, vão ver que ele facilmente vai ser compilado e vai executar aquilo que nós queremos. Mas não quero fazer isto assim, eu vou mudar aqui para i++. E aquilo que eu vou fazer é um if e verificar se o número é par. Então, como é que eu verifico se o número é par? Vou fazer if int o i percentagem de 2 é igual a 0. Então faço cout de i. Vão ver que funciona exatamente da mesma maneira. E o que é este percentagem de 2? Este percentagem significa o mod. E o mod é nada mais, nada menos do que o resto da divisão inteira. Se vocês se lembram, quando a gente fazia continhas em pé de divisão, nós tínhamos sempre o divisor e o dividendo, e depois sobrava sempre o resto, e colocávamos aqui os números a multiplicar por este, para depois vir tapar isto e subtrair aqui. E depois no final ficava sempre um resto. Ou dava resto 0, ou depois dava um resto qualquer. E é exatamente isto que faz. Isto devolve-nos o resto dessa conta em pé. Portanto, quando é que eu sei que o número é par? Quando é dividido por 2 e não dá números com vírgula. Se não dá números com vírgula, ou seja, não dá ou dá resto 0. Portanto, se a divisão inteira do i por 2 for igual a 0, quer dizer que o número é par, certo? Portanto, se eu agora puser aqui, por exemplo, 20, estão a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, até 18, não aparece o 20 porque eu não pus menor ou igual. Portanto, não sei se vocês perceberam bem, vou voltar a repetir. Este é a divisão inteira, neste caso é i, a divisão inteira de i por 2. Ou seja, vamos pôr aqui o i deste lado,
ou 2 por aqui, e vamos fazendo sempre a conta em pé até chegar aqui ao resto. Neste caso, como estamos a dizer por 2, só pode dar resto 0 ou resto 1, certo? Porque se por acaso alguma vez desse resto 2, quer dizer que nós podíamos dividir ainda mais uma vez por 2, e então dava resto 0. Portanto, este é um método de vocês verem sempre, por exemplo, se o número é divisor de outro, basta utilizarem isto, porque o número é divisor do outro sempre que dá resto 0. Portanto, se quisesse ver se o número era divisor de 3, ou todos os múltiplos de 3, bastava pegar e dividir por, em vez de fazer modo 2, fazia modo 3, e sempre que fosse igual a 0 era um múltiplo de 3. Vamos então correr esta solução e vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu puser aqui, por exemplo, 20 novamente, ora aqui está, ele imprimiu tudo direitinho, e agora já com o 20, como eu tinha falado que tínhamos esquecido aqui do igual. Então agora, se eu quisesse mudar isto para ímpar, basta simplesmente, neste caso, ou colocar diferente de 0, ou pôr igual a 1, qualquer uma das situações dava. Se agora nós corrermos, ele vai executar todos os números ímpares. Na outra solução anterior, o que é que nós fazíamos? Em vez de começarmos em 0, se eu colocar agora aqui 20, estão a ver, vai de 1 até 19, todos os números ímpares. Aqui a outra solução seria, ok, em vez de começar em 0, começaríamos em 1 e depois andávamos sempre de 2 em 2 outra vez. E igual a i mais 2. Certo? E imprimir também todos os números ímpares, porque começamos no i e sabemos que os números ímpares estão intercalados com os pares andam de 2 a 2, os ímpares também andam de 2 a 2, como é óbvio. Portanto, executando isto aqui também e fazendo, por exemplo, até 60 o número maior, podem ver se foram impressos todos os números ímpares de 0 até 60. Bem, é isto que eu tinha para vos mostrar. Mostrei até 2 soluções para ambos. Por hoje vamos ficar por aqui. Próximo vídeo voltamos a mais um desafio. Portanto, não percam o próximo vídeo. Fiquem bem.